Vontade de ficar aqui, né? Eu consigo bem entender Pedro, Tiago e João quando estão lá no Monte da Transfiguração e eles falam para Jesus: Jesus, deixa eu montar uma tenda aqui. Vamos ficar aqui porque está tão bom, né? Glória a Deus. Que bom que os corajosos estão aqui, né? Graças a Deus. Eu estava pensando nessa manhã, né? Tem um texto lá em Apocalipse que fala que os covardes não herdarão o reino, né? Então, quer dizer, se você é crente, essa coisa de crente é para gente corajosa, tá bom? Tem que ter coragem. E se sair da cama, não, sim, cara, que bom ver vocês, gente valente, corajosa. Que bom. E para a gente sair da cama, né? Para a gente enfrentar os nossos desafios, a gente precisa de coragem, gente. Eu sempre me lembro do batismo de uma jovem, né, que teve uma experiência maravilhosa de conversão, e no dia do batismo ela disse isso: estar aqui, ser batizado e declarar Jesus como Senhor é para gente corajosa, né? Deus não quer covarde no reino não, tá, gente? Então vamos lá. Homens e mulheres de Deus corajosos, destemidos. Nós estamos aí na nossa série de mensagem Parábolas do Reino. Quantos ensinamentos maravilhosos dessas parábolas, não é verdade? Nós estamos aqui na terceira parábola, né? Primeiro domingo falamos sobre a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Semana passada o Éder pregou sobre a conhecidíssima parábola do semeador, e hoje eu vou falar sobre a parábola do trigo e do joio. Alguns chamam só a parábola do joio, mas tem trigo na história, né? Então vamos lá, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus 13, 24 a 30. Você que está em casa também, pega a tua Bíblia, tá, crente? Fica com a Bíblia do lado, o teu celular, abre o aplicativo, acompanha essa mensagem. Evite distrações, né? Porque é um desafio estar em casa, hein? Assistir o culto lá do sofá, né? A panela de pressão começa a apitar, daí você vai ter que atender ela lá. O cachorro começa a latir, toca o telefone, né? Dá vontade de ir no banheiro, você quer comer uma coisinha na geladeira. Pronto, a distração já te pegou, né? Então vamos lá, focados, né? Vamos lá, está sendo projetado aí. Eu vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Jesus contou outra parábola, e são muitas. Outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, repete comigo essa expressão: quando todos estavam dormindo. Ok, você está dormindo pelo jeito, né? Porque foi tão fraquinho. Vamos lá. Quando todos estavam dormindo. Isso aqui é um momento importante, hein? Todos estavam dormindo. E daí o que aconteceu? Veio um inimigo. Semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio. E depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos, até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Ok, vamos seguir a leitura. Salta um pouquinho para frente alguns versos. Lá no verso 36, Jesus vai explicar essa parábola. Somente duas parábolas nos evangelhos são explicadas por Jesus. A primeira delas é a parábola do semeador, e a segunda é essa. Por que será que Jesus explicou? Por causa da importância delas, para que ficasse bem claro. E também em resposta à pergunta dos discípulos: Jesus, explica-nos essa parábola.
porque essas parábolas tinham ensinamentos profundos, e Jesus então faz isso. Então essa é a única das duas parábolas que são explicadas. Vamos lá, verso 36. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu, atenção aqui, tá? Bem explicadinho, desenhadinho, tá bom? Para todo mundo entender. Quem semeia sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino. Olha que interessante. Na parábola do semeador, Jesus explica que a semente é o quê? A palavra. A semente é a palavra. Aqui Jesus está dizendo que a semente são as pessoas. A semente é semeada na terra, a semente gera fruto, e todo fruto tem? Todo fruto tem semente, né? Então, se a palavra foi semeada em mim, eu carrego as sementes. E aqui Jesus fala que as sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio, as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo, está entendendo? A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem as colheitas são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. Ok? Bem explicadinho. Jesus explica cada ponto dessa parábola. E a gente podia terminar aqui, orar e ir embora. Mas vamos fazer aqui uma reflexão sobre esse texto. Eu dei como tema para essa mensagem: até o tempo da colheita. Até o tempo da colheita. Essas duas parábolas que a gente vai pregar, tanto nesse domingo como no próximo domingo, ela vai falar desse tempo do fim. Ela vai falar desse tempo aonde Jesus irá voltar e ele vai pedir contas. Ok? Isso aqui é um ponto importante na mensagem do reino de Deus. Existe uma característica muito clara no Novo Testamento, e é muito clara também nas parábolas, porque tem parábolas que falam que o reino de Deus é semelhante a algo, mas tem parábolas que falam o reino de Deus será semelhante. E isto fala de um reino de Deus que foi estabelecido neste mundo e que um dia será consumado, será fechado. Nós que cremos em Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus, inclusive segundo esta passagem, Jesus está dizendo que chegará o dia da colheita. Chegará o dia em que será separado o trigo do joio. E lembrem o que eu falei na primeira mensagem: as parábolas são para aqueles que têm coração ensinável, tá? Então, atentos aí. A gente vive num mundo cheio de sofismas, cheio de mentiras, um mundo de aparências e um mundo de coisas ilusórias e de inversões. E cada vez mais a gente tem vivido esses dias, uma palavra muito comum hoje, uma expressão muito comum, é a tal da fake news, Fake news é uma notícia falsa, é joio, E como é difícil, não é verdade? Você recebe, e volta e meia a gente recebe aquelas notícias e a gente já encara como verdade, já vai replicando, Tem gente que já vai repassando a notícia, de repente um esperto lá chega e fala: isso aí é boato, Isso é fake news.
Isso não existe, isso é uma inverdade. Mas depois que essa mensagem já foi espalhada para metade do mundo, a coisa fica meio difícil, não é verdade? Como diz, é difícil depois você juntar a farinha que você jogou no ventilador, né? É assim como a Bíblia fala que é difícil depois você pegar as palavras que foram ditas pela tua boca. Você não consegue mais trazer ela de volta, porque ela simplesmente foi. Ela foi como uma semeadura. Seja boa, seja ruim. Então esses são os dias que a gente está vivendo, né? E um dia de muitas inversões. Eu estava pensando, me veio à mente aquele texto em Romanos capítulo 1, verso 25, depois você lê o capítulo inteiro lá. Mas Paulo está falando sobre o homem que trocou a verdade pela mentira, adorando a criatura ao invés de adorar o Criador. Essa notícia é velha ou essa notícia é bem fresca? É notícia antiga, mas que é muito atual, não é verdade? Os homens trocaram a verdade pela mentira. Como está cheio de inversões de conceitos. E essas inversões estão entrando dentro da igreja. Existe uma pressãozinha básica para a gente aceitar determinadas ideologias que correm solta aí por esse mundo. Determinados conceitos que rolam por aí hoje. E está sendo difícil, né, gente? A gente percebe claramente que tem joio no meio do trigo. Existe muito joio no meio do trigo. O trigo fala de uma verdade. O trigo fala de substância. O trigo fala de alimento. O joio fala de fake news. O joio fala de coisa oca, de coisa que não tem vida. Porque a grande diferença entre o joio e o trigo, sabe qual é? É o conteúdo que ele carrega. O joio é oco, ele é vazio. Basicamente é assim que identifica um joio. Porque se você olha assim, né, principalmente a gente, né, que é gente da cidade, né, somos urbanos, se você olha trigo e joio é difícil de você identificar. Mas os discípulos aqui, né, nessa parábola, elas identificam que cresceu junto com o trigo uma outra planta que não era trigo. Parece, mas não é. Os antigos vão lembrar de uma coisa aqui, né? O Denorex. Parece, mas não é. O trigo tem conteúdo. O trigo, quando ele é moído, ele produz a farinha que produz o alimento. O joio é vazio. O joio é oco. E a gente está vivendo esses dias no mundo, né? E daí tem aquelas pessoas que falam, tem muita hipocrisia dentro da igreja. Tem, porque tem joio no meio do trigo. Certo? Jesus está falando isso. E essa não deve ser a minha preocupação, ok? Porque quando os discípulos falaram, então vamos arrancar, Jesus diz o quê? Deixa crescer até o tempo da colheita. Por que a gente quer tanto arrancar joio? Não é a ênfase desta parábola. A ênfase aqui é que haverá um dia que o joio será arrancado e que o trigo será ceifado. Assim como em outras parábolas, Jesus vai contar que haverá um dia que 5 virgens vão entrar para celebrar a ceia com o noivo e as bodas, e 5 vão ficar do lado de fora da porta. Há um dia em que as ovelhas serão separadas dos bodes. Há um dia, e este é o dia da colheita. Este é o dia quando Jesus voltar e de fato ele vai cumprir a sua função. Mas nós vivemos neste mundo. Por isso que nós precisamos estar muito antenados. E este conteúdo aqui, que me diz o que é verdade e o que não é, que precisa determinar aquilo que eu creio. Tem muito achismo no meio da igreja, gente. Muito eu acho isso, eu acho aquilo, sem fundamento na palavra. Tem muita falta de conhecimento da verdade. E por isso a gente é facilmente enganado, né? O ser humano é suscetível ao engano quando ele não conhece a verdade, certo? Se você não sabe distinguir um trigo de um joio, você olha e você diz, são a mesma coisa.
Se você não consegue discernir uma guitarra, né, original de uma fake, de uma réplica da China, né, com todo respeito, né, porque lá na China produz muita coisa bem boa, você fica vendido aquilo. Você pode estar acreditando numa inverdade. Né? E é isso que a Bíblia está dizendo. O joio foi semeado no meio do trigo. Então vamos ali a 4 ensinamentos bem objetivos a respeito desta passagem. 4 ensinamentos muito importantes. O primeiro deles é de vigilância e posicionamento. Tá? Vigilância e posicionamento. Por quê? Quando que o joio foi semeado? Quando os homens estavam dormindo. Né? Diz, o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras, certa noite, quando todos estavam dormindo. O joio é semeado quando não há vigilância. Né? E daí você pode fazer uma aplicação na sua vida, né? No terreno da sua própria vida. Joio que é semeado lá. No meio das sementes boas, das sementes da palavra de Deus, vai o joio lá no meio. E quando isso acontece? Quando não há vigilância. A falta de vigilância. Por quê? Porque o inimigo aguarda este momento. Ele é muito sagaz, ele é muito sutil. A Bíblia fala que ele anda ao derredor. E ele fica esperando a oportunidade para fazer uma semeadurazinha de coisa ruim na nossa vida. Obviamente aqui Jesus estava falando do reino, mas a gente pode aplicar isso de uma forma pessoal. Precisamos vigiar. Né? Existe este apelo e essa voz forte no mundo para a gente se conformar com as realidades que estão lá fora. E nós precisamos de posicionamento. A gente não pode aceitar padrões pecaminosos. A gente não pode aceitar os conceitos que o mundo está vomitando em cima da gente. Né? Sem revolta, sem brigar com ninguém, mas com posicionamento. Com posicionamentos diante desta verdade. A influência, ela pode ser muito nociva e negativa na nossa vida. E por isso que a gente precisa vigilância na nossa fé, no nosso caminhar com Deus. Por isso que a gente precisa, e Deus requer, posicionamento da igreja. Posicionamento daqueles que se entendem como trigo nessa semeadura. Não podemos rejeitar os padrões da palavra. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo. Não conformidade. E tem muita pregação por aí que fala em nome do amor, você tem que aceitar isto. Paz e amor, a gente precisa estar aberto, precisamos acolher, precisamos tudo, né? E daí as coisas começam a se tornar distorcidas. A Bíblia fala de amor sim, mas a Bíblia também fala a respeito de posicionamentos diante da verdade. E é esta mensagem que a gente tem que viver, e esta é a mensagem que a gente tem que pregar. Me posiciono diante de tudo que tem sido falado no mundo hoje, com base na palavra de Deus e nesta verdade. E daí lá no capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo vai inclusive dizer a respeito dos homens que deixaram o seu costume habitual, se inflamando homens com homens. Ou seja, naquela época ele já falava de um problema que está sendo imposto para a nossa sociedade hoje. Nós precisamos ter posicionamento, porque o joio é semeado enquanto se dorme. Enquanto a igreja dorme, a Bíblia diz que o inimigo, que Jesus vai falar que é o diabo, faz a semeadura do joio na nossa vida e na vida da igreja. Então, vigilância e posicionamento diante da verdade. Agora, um outro ensinamento que eu entendo que é bastante importante aqui, que é a questão da essência. Esta parábola me fala de essência, né? Trigo
verdadeiramente sendo trigo. A diferença entre o trigo e o joio está na essência deles. O joio é uma imitação do trigo. O conteúdo que a gente carrega, a história de vida que a gente tem, a nossa fé, isso fala de natureza. Existe um texto que para mim foi bem decisivo no firmar a minha convicção de fé, e ele está lá em Romanos, quando ele diz: o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho. Então não é o que os outros falam, não é o que eu faço, mas é uma convicção que o meu espírito tem, quando ele está conectado com o Espírito de Deus, que eu sou filho de Deus. Apesar das minhas falhas, das minhas lutas, da minha fraqueza, da minha indignidade. Mas quem diz a respeito da filiação não sou eu, é aquele que adota, não é verdade? O filho pode dizer: não, você não é meu pai. Ou então prova. E daí Deus vai lá e por meio do Espírito Santo ele testifica. Eu lembro que eu tinha, na época de juventude, assim, eu tinha muita crise, né? Todo apelo para aceitar Jesus eu ia, né? Porque eu pensava, sei lá, né? Pode ser que não tenha sido verdadeiro, né? Para garantir, né, o que a bunda não prejudica, então vamos lá, né? E eu, tudo quanto era apelo, e eu ficava naquela crise, só que aquilo estava gerando uma crise de identidade, né? Quem eu sou? Porque daí fala sobre mim, e aqui trigo e joio fala de identidade, fala de essência. Quem eu sou nessa parábola aqui? Até que um dia eu fui buscar Deus e falei: Deus, eu não quero mais viver nessa crise. Eu quero de fato saber quem eu sou. Eu quero ter a minha identidade. E daí Deus me levou nesses textos da palavra, dentre eles esse que fala que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito. E daí eu fiquei em silêncio e eu disse assim: eu sou filho de Deus. E a partir dali firmei a identidade, daí não questiona mais, né? Daí você não questiona mais, porque você não fica mudando de identidade toda hora, né? Você tem uma identidade, você recebe ela, você é aquilo. O trigo nunca vai se tornar joio, certo? E também o joio nunca vai conseguir se tornar trigo, porque tem a ver com essência. Tem a ver com identidade. E Deus é o único que consegue identificar isso, né? Deus e eu. Eu sei da minha essência, você sabe da sua? Você sabe da sua essência? Você sabe o que você carrega aí dentro de você? Deus sabe, e eu sei. Por isso que quando os discípulos falam: Senhor, você quer que a gente vá lá e arranque o joio? O dono da terra diz: não, não façam isso porque vocês podem errar. Sou eu que conheço. Parece demais. É muito parecido. Você tem que olhar para a essência. E sou eu que consigo olhar para a essência. Lá em Samuel, quando Davi é escolhido, né? Deus fala com Samuel o seguinte: o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Porque aos olhos humanos, ungir aquele filho, último filho, mais novo filho, talvez o filho bastardo de Jessé, não era uma possibilidade. Inclusive quando Samuel chega lá para ungir o rei, e ele fala: quero todos os filhos aqui. Vem todos, menos Davi. Daí Deus fala: o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então é Ele que conhece a nossa essência. Mas Deus compartilha conosco a essência dele também. Ele diz para nós, né? Deus falou para Jesus sobre isso. Quando Jesus estava lá no Monte da Transfiguração orando, e diz o texto de Lucas que Deus falava com ele a respeito da morte que ele iria enfrentar. O que Deus fala para Jesus ali? Deus fala: você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer.
Deus fala conosco, que nós somos o Filho amado. Deus fala conosco a respeito da nossa essência. Deus fala que nós somos trigo. E a gente não precisa se preocupar com isso. Mas um terceiro ensinamento é o seguinte: cuidado com o julgamento. Cuidado com o julgamento. E de fato isso é uma coisa que a gente tropeça e peca tanto como igreja de Jesus Cristo, né? A gente nem pergunta para o Senhor se dá para arrancar, a gente já vai arrancando, né? E já vai tecendo o julgamento. A advertência do Senhor é aqui: cuidado, não arranquem porque vocês vão errar. Portanto, essa deve ser a nossa postura na nossa caminhada como corpo de Cristo. Quem sabe da essência é o próprio Deus e a própria pessoa. E o trigo ele vai crescer, e o trigo vai ser viçoso, e o trigo vai carregar a sua essência, e lá na colheita vai ser revelado que ele de fato é trigo. E ele sabe disso. Ele sabe daquilo que ele carrega. Cuidar com o julgamento, porque isso é tão forte. Isso acontece dentro da igreja, isso acontece de fora para dentro, né? De dentro para dentro. E a igreja sofre tanto com isso, porque nós vamos julgando pelas aparências, julgando pelas atitudes. E eu preciso colocar um basta nisso. Lá no Sermão do Monte, Jesus diz: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado também. Então não podemos julgar. Deixa para o tempo da colheita. Porque uma coisa que o inimigo quer, quando ele semeia o joio no meio do campo, é causar exatamente a confusão, a dúvida. É isso que ele quer causar no meio da igreja. E nós precisamos cuidar. Mas olha uma coisa interessante que ele diz aqui, ó. Quando ele perguntam: o Senhor quer que a gente arranque? Ele fala: não. Ele diz, respondeu ele: porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos, até o tempo da colheita. Deixa crescer. Deixa crescer, que no final todo mundo vai saber quem é quem na história. E isso também me traz um ensinamento que eu não preciso ficar me defendendo de nada a respeito da minha fé e de quem eu sou, certo? Importa eu carregar essa essência. Eu ser o grão na espiga. Eu crer que naquele dia, quando o Senhor for separar e for arrancar o joio e for colher o trigo, eu sei em que lado eu estarei. Isto é extremamente importante. Porque fala do tempo que se chama hoje, mas fala também de um tempo futuro que a gente está aguardando. Agora, uma coisa interessante também nessa questão do trigo e do joio, ouvindo e lendo várias coisas sobre isso, é que pelo fato do trigo carregar o grão, quando o trigo vai crescendo, o que acontece com ele? Ele inclina. O joio não. O joio tem o grão oco, nada pesa, então ele... Entendeu a mensagem? O trigo se inclina. O trigo se humilha. O trigo não vai ficar julgando. Você não é trigo, você é joio, você é isso, aquilo. Ele vai viver a vida dele. Gente, é assim que a gente precisa viver hoje. Eu vejo tanto crente se digladiando aí nas redes sociais. Falas que não deveriam sair da boca de alguém que professa a sua fé. Precisamos ter muito cuidado com isso. A melhor forma da gente combater o erro, a mentira e a ação terrível do diabo nesse mundo, qual é? É batendo de frente com ele? Não, é vivendo a verdade. Nada depõe contra a verdade. E o meu testemunho precisa ser uma carta aberta que é lida pelas pessoas.
Eu preciso apresentar essa verdade para o mundo. Eu preciso mostrar que eu sou trigo. Eu preciso crescer como trigo. Não ficar me importando se o joio está crescendo. O joio está crescendo. No meio da igreja. Como pastor, completando agora, em agosto deste ano, começo de agosto desse ano, eu completo 25 anos, bodas de prata. Pastor desta igreja. Já vi muitas situações acontecerem. Muitas lutas. Muitos julgamentos. Mas nós precisamos ter um coração, dizer, eu quero crescer, eu sou trigo, eu vou crescer como trigo. Deixa que cresçam até o tempo da colheita. Eu não vou ficar preocupado se o joio está crescendo. Eu vou preocupar com o meu crescimento. Certo? E aqui a gente deixa o joio de lado. Porque a gente é trigo, não é igreja. Nós somos trigo, nós somos parte desse reino. Então eu vou crescer. E quando chegar aquele dia, tudo ficará patente. Esse é o entendimento que a igreja precisa ter. Porque a vitória um dia vai ser completamente consumada, a vitória do Cordeiro. A gente não pode nem deve agora bater no peito e falar que nós somos filhos de Deus, vencedores. Não, vamos reinar neste mundo, né? Mas vamos cuidar com os julgamentos, vamos ser humildes, vamos ser aqueles que se dobram. Tem um texto lá em Provérbios, né, que diz que aquele que endurece a sua cerviz será quebrantado sem que haja cura. O duro de cerviz é aquele que não se dobra, aquele que não se prostra. O trigo se humilha, porque essa é a característica do nosso Senhor, né? E por fim, o quarto ensinamento é até a colheita chegar. E aqui então está o tempo da espera. Está o tempo da espera, aonde ficará patente e revelado para todos que quiserem ver quem é trigo e quem é joio. Porque o Senhor virá. E a palavra de Deus me fala que esse encerramento do reino de Deus, esta consumação do reino, ela virá não mais para salvação. Quando Jesus veio a primeira vez, ele disse assim, eu vim para salvar, eu não vim para julgar o mundo. Mas quando ele vier a segunda vez, neste dia da colheita, vai ser para juízo, não vai ser para salvação. A porta vai se fechar, e as virgens que estavam sem azeite vão ficar do lado de fora. Ele veio como Salvador. A mensagem tem sido proclamada pela igreja, nos 4 cantos da terra, por todos esses 2000 anos, e por tantos mais quantos a gente precisar pregar essa mensagem. Mas quando ele voltar, ele se assentará no trono para julgar. Daí não vai ter mais conversa. Daí ele vai mandar aos seus anjos para arrancar o joio. Está aqui uma coisa curiosa. Você observou que fala que o joio vai ser arrancado e o trigo vai ser colhido. O que se arranca? Se arranca coisa ruim, erva daninha. Essas coisas são arrancadas. E a parábola diz o quê? Que esse joio arrancado vai ser lançado onde? No fogo. Mas o trigo vai ser colhido. E levado para onde? Colham o trigo e ponham no meu depósito. Que daí ele vai falar do reino de Deus consumado. Desta luta neste mundo cessada. Existe um texto lá em Malaquias, se você voltar um pouquinho, porque Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, está um pouquinho antes de Mateus, Malaquias 3:18. Olha o que diz esse texto aqui. Estamos com tempo, eu vou ler desde o verso 13, tá? Coloca aí, Sil, por favor, desde o verso 13. Vamos lá, já estamos encerrando.
Verso 13, Silvana, pode pôr, por favor? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Câmbio. Isso. O Senhor diz, Malaquias, gente, o último profeta da antiga aliança, que está mais ou menos distante, uns 400 anos de Mateus, ok? E de Jesus. O Senhor diz, vocês falaram mal de mim e ainda perguntam, o que foi que falamos contra ti? Vocês dizem, não vale a pena servir a Deus, não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda, ou vestir roupas de luto para mostrar a Ele que estamos arrependidos. É fácil notar que os orgulhosos são felizes, e a gente vê que tudo dá certo para os maus. Gente, isso aqui, para um pouquinho aqui, isso aqui é o Salmo 78, depois você vai ler o Salmo 78, né? O Salmo 78 é um salmo de um crente que guardava a lei de Deus, que observava a lei de Deus e que fica assistindo pela janela o ímpio prosperando. Quem nunca teve essa crise? Deus, estou eu aqui, te servindo, guardando a minha vida, obedecendo os teus mandamentos, e olha aquele abençoado filho do capeta, né? Prosperando, e a vida dele está uma maravilha, e está tudo maravilhoso. É assim que a gente vê nas redes sociais, não é verdade? É exatamente isso que Malaquias está falando. É fácil notar que os orgulhosos são felizes, e a gente vê que tudo dá certo para os maus. Quando põe o Senhor à prova, eles não são castigados. Quem nunca aqui, né? Deus desce um raio sobre esse abençoado, castiga esse maldito, né? Os salmos falam muito sobre isso, incentivam muito a gente a fazer isso, né? Dá para fazer, não tem problema, Deus vai fazer se Ele quiser, né? Mas aqui está dizendo, né? O profeta está dizendo que as pessoas colocam esses ímpios, põem Deus à prova e não são castigados. Como assim? Cadê a justiça, Deus? Continua, 16. Então os que temiam o Senhor falaram uns com os outros. Então os que temiam o Senhor falaram uns com os outros. Então aqueles que eram os filhos do reino. Então os trigos começaram a conversar um com o outro. Opa! E ele escutou com atenção o que estavam dizendo. E na presença dele foram escritos num livro os nomes dos que respeitavam ou dos que temiam a Deus e o adoravam. O Senhor Todo-Poderoso diz, eles serão o meu povo, porque eles são o meu trigo, eles são a minha semeadura, eles fazem parte do meu reino. Quando chegar o dia que eu estou preparando, o dia da colheita, olha, Antigo Testamento, gente, profeta Malaquias, Jesus não tinha nem pisado nessa terra ainda, e o Senhor já estava dizendo lá do dia do fim, dos que temiam a Deus, dos que teriam os seus nomes escritos no livro da vida. Quando chegar o dia que estou preparando, eles serão o meu próprio povo. Agora atenção para esse. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. E agora esquenta mais, e o verso 18 ele fecha. E mais uma vez, o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e com as más, entre os que me servem e os que não me obedecem. Pesado, hein, gente? É nessa confiança que eu preciso estar, que o meu Deus, no dia da colheita, Ele vai mostrar a diferença. Por isso que eu sempre gosto de pensar a minha vida e o meu caminhar com Deus não diz respeito a uma experiência, a uma situação isolada que eu tenho na minha vida. Nem de obediência ou desobediência, porque tem aqueles crentes que chegam para mim e perguntam assim, né? Ai, pastor, se de repente eu pecar, tiver em pecado e eu morrer, eu vou para o inferno? Né? Por quê? Você acha que Deus vai olhar aquele momento, aquela situação específica, assim, tipo, transgrediu, pá. Pode mudar a essência? Você pode, ora, ser joio e ora ser trigo? Muda-se de essência assim tão fácil? Hoje em dia estão dizendo que pode mudar de identidade, né? Que você nasce uma coisa que você pode ser outra. Estão falando aí, é o que está dizendo aí.
Mas no reino de Deus, a verdade a respeito das coisas é que aquilo que eu carrego é quem eu sou. E ponto. É minha identidade. E vai haver um momento da verdade. E o momento da verdade é o fim de todas as coisas, quando Deus mostrar. E diz aqui uma outra tradução, o verso 18 aqui de Malaquias diz: então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E aí vocês vão ver a diferença do trigo e do joio. Mas nesse momento da diferença, de ver a diferença, já aconteceu. Joio arrancado, trigo colhido, joio lançado no fogo, trigo guardado nos depósitos do Senhor. Querido, qual que é a sua essência? Se você carrega em você o testemunho do Espírito de Deus que diz que você é filho, se você rendeu a sua vida a Jesus, se você creu nesse Jesus, se você tem vivido esta vida no Senhor, essa é a sua identidade. Não fique com crise. Se precisar, pergunte para Deus. Pergunta para Deus. Eu às vezes pergunto: Deus, o que você está achando aí? Tudo ok? O que você diz a meu respeito? E daí Deus vai falar aquilo que um pai fala para um filho quando pergunta: pai, você me ama? E daí o que você vai dizer para o teu filho, hein, para o André, que é aprontador, né? E ele chega: papai, você me ama? Lógico que eu te amo, meu filho. Ah, mas eu fiz tanta coisa errada, mas eu te amo, não importa. E este amor vai me levar a viver para Deus, viver nessa vida completamente rendido ao Senhor. Então eu quero dizer para nós, igreja, hoje, vamos nos posicionar naquilo que nós somos hoje nesse mundo. Vamos carregar essa essência. A gente não precisa sair por aí falando: eu sou trigo, você é colhido na colheita, né? E muito menos falar: você é joio, vai para o fogo, né? Vamos viver essa nossa essência, e essa é a nossa mensagem do Evangelho. E eu quero encerrar com uma das visões do Apocalipse, dada a João, capítulo 14 de Apocalipse. Olha o que ele vê aqui. Então olhei e vi uma nuvem branca. A nuvem, na Bíblia, no Antigo Testamento e também aqui no Novo, ela representa uma manifestação de Deus. Eu vi uma nuvem branca, na qual estava sentado alguém que parecia um ser humano, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Quem será? Jesus? Não era Jesus. Era o anjo que estava com a coroa. Jesus não tem coroa, Jesus tem diadema. Sabe qual é a diferença? Coroa é dada para quem vence. Diadema é de poder, de rei, de autoridade. Nós não temos diadema sobre a nossa cabeça. Nós temos coroas de vitória, que são aquelas coroas de louro. Este anjo tinha uma coroa de vitória, porque ele estava como mensageiro e a serviço do Senhor dos Exércitos. Continuando aí, Sil, verso 15. Então olhei e vi, outro anjo saiu do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: use a sua foice e faça a colheita, porque já chegou a hora de colher. A terra está pronta para a colheita. Isso é o que João vê. Deus mostra para João este dia da colheita, este dia do fim, este dia que o anjo que está sentado na nuvem
vai pegar a sua foice para colher o trigo e para arrancar o joio e para dar o destino a cada um deles. Eu queria te convidar a você ficar em pé nesse momento. E esse é um momento de consagração a Deus, vamos chamar assim. Um momento onde a gente precisa identificar quem a gente é nessa parábola. Jesus pediu, ou melhor, os discípulos pediram para Jesus explicar essa parábola, e ela ficou muito clara. E ele disse que o trigo são os filhos do reino. Você é filho do reino? Dá mais uma chance. Você é filho do reino? Amém? Alguns têm muita convicção, mas vamos lá, né? Talvez hoje seja a oportunidade de você sacramentar isso, né? Você bater o martelo e falar: eu sou filho do reino. Né? Porque essa não é uma, digamos assim, virtude, né? Ou não é algo que a gente alcança no nosso esforço, é pela graça do Senhor que nós somos filhos do reino, não é verdade? Porque a gente foi lavado por aquele sangue. Nós somos filhos do reino de Deus. Então o que eu vou querer fazer? Eu vou querer viver para este reino. Eu vou querer viver para este reino até o fim, até o momento que o meu Senhor vier e Ele separar. Lá em Malaquias diz: então vocês vão ver a diferença entre o justo e o ímpio. Mas nós podemos viver essa diferença hoje, não podemos? E Jesus quer que a gente viva essa diferença hoje. É esta diferença que faz a diferença nesse mundo. Quando eu procuro viver inteiramente para o meu Senhor. Jesus falou: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Sal precisa salgar, luz precisa iluminar. Eu preciso desejar isso na minha vida. E para viver isso, eu preciso buscar na palavra. Eu preciso buscar na minha caminhada, na minha comunhão com o Senhor. Eu preciso andar nessa verdade. Eu preciso amar o meu Jesus. Eu preciso viver como trigo. Eu preciso me prostrar, me humilhar diante do Senhor. Que a gente possa viver assim como igreja. É desafiador, sim, vivermos como justos num mundo ímpio. É desafiador, sim, levantarmos uma verdade que se torna como uma ofensa nesse mundo hoje. Mas é a verdade que nós cremos, é a verdade que nos libertou. É difícil, sim, nos posicionarmos nesse mundo diante de tantas coisas. Porque isso tem um preço sobre a gente, não tem? E muitas vezes esse preço não é barato. É perseguição, é um levante contra a igreja, são ataques. E a gente está vendo o caldeirão fervendo, não estamos? Está fervendo o caldeirão. Mas não importa, nós fazemos parte do reino de Deus e vamos continuar. Vamos continuar defendendo aquilo que a gente acredita. Vamos continuar sendo trigo. Vamos continuar crescendo como uma plantação enorme de trigo. E sabendo que o Senhor também nos chama para essa colheita, não para a colheita final, mas hoje existe uma colheita a ser feita, gente, olha lá, né? Existe uma colheita a ser feita, frutos maduros que o Senhor quer trazer para o seu reino, e nós somos instrumentos de Deus para isso. Então eu quero que você feche o teu olho agora e que você responda para o Senhor, assuma a sua identidade, assuma a sua essência, e diga para o Senhor: eu quero crescer, eu quero te conhecer, eu quero te amar, eu quero viver como justo nesse mundo. Não importa o que dizem, não importam as pressões, não importam as coações, as intimidações, não importa a mentira que tem cara de verdade. Eu vou viver
intensamente para o Senhor: eu vou viver a minha vida para Ti. E eu quero declarar nessa manhã que vale a pena. Deus, tira do nosso coração aqueles questionamentos tão equivocados a respeito de valer a pena viver uma vida de santidade, a respeito de valer a pena viver uma vida daquele que busca o Senhor. Nós fomos estabelecidos como memoriais nesta terra, e nós queremos viver para Ti. Queremos viver para Ti. Querido, se você quer nesta manhã responder ao Senhor num ato de consagração da sua vida, talvez você avalie sua vida e você possa pensar: meu Deus, eu preciso crescer porque eu sou trigo. Ou talvez você tenha até dúvidas a respeito disso. Se consagre a Deus, busque essa resposta do Senhor, busque a sua identidade, o seu propósito nesses dias. Pare de ficar oscilando, pare de ficar com conflitos. Se porventura você não tem nenhuma segurança disso, esse é o momento da salvação. Este é o momento da salvação. E eu vou te dizer uma coisa, meu querido: não é porque você está aqui dentro, ou você está assistindo esse culto pela internet, e você é frequentador de uma igreja, e você foi criado talvez num lar cristão, isso pode não significar nada a respeito da sua salvação. Talvez seja necessário de fato o novo nascimento, e este é o momento para isso. Este é o momento para isso. A palavra de Deus diz: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Ouça a voz do Espírito de Deus. Deus não nos deu um espírito de medo. Se você tem medo, se você tem dúvidas a respeito da sua filiação, não viva refém disso. Posicione-se, entrega a tua vida ao Senhor, viva em santidade, busque a Deus, ame o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o seu entendimento. Ame o Senhor, porque você é trigo, você carrega o fruto dentro de você. Para de ficar se preocupando com o joio. Cresça, viva para Deus, realize a obra de Deus nesse mundo, e se alegre na colheita. Se alegre na colheita, porque ela vai chegar um dia. Ah, como eu espero esse dia, como eu anseio por esse dia. Isso não tem a ver comigo, não tem a ver com o meu esforço, isso tem a ver com o sangue de Jesus, com aquela salvação que me foi dada. Isso tem a ver com a graça que me salvou e me tirou do reino das trevas e me trouxe para o reino da luz. Tem a ver com meus posicionamentos no meu dia a dia com o Senhor. Um trigo nunca poderá se tornar num joio, e o joio nunca será como trigo. Viva a tua vida para o Senhor. E se você quer renovar isso, se você quer decidir, talvez pela primeira vez, de uma forma muito consciente, se você tem dúvidas aí enormes no teu coração e na sua mente, e você quer entregar a sua vida a Jesus, mas você também quer consagrar a sua vida ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero crescer. Senhor, eu sei que um dia haverá essa colheita, e eu quero ser colhido pelo Senhor e guardado nos seus depósitos. Se você quer fazer isso, levanta a tua mão, querido, vamos orar junto aqui. Eu já levantei minha mão, porque eu quero ser colhido, e eu quero ser guardado nos depósitos do Senhor. Eu quero ser guardado nos depósitos do Senhor. E eu sei que esta graça, esta salvação e esta bênção, ela vem sobre a vida daqueles que buscam. Então, se você deseja isso, levante a tua mão, vamos orar. É um momento importante, é um momento de consagrarmos a nossa vida ao Senhor. Deus honra momentos assim, quando nós dizemos: Senhor, eu te pertenço, Senhor, eu te quero. Não olhe para as suas fraquezas, para as suas dificuldades. Deus vai te dar força para você lutar contra isso. A graça de Deus está sobre tua vida, meu irmão, para você vencer todas as suas fraquezas. Não tenha medo disso, simplesmente diga: eu sou o trigo,
Eu sou o filho do reino, eu pertenço a Jesus, eu quero andar na luz, eu quero andar na verdade, eu pertenço ao reino da luz, eu sou filho de Deus, eu sou o filho de Deus. Declare isso sobre a sua vida. Pai amado, obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por essa segurança de pertencimento de quem nós somos filhos, Pai. Deus, obrigado pela salvação que nos alcançou. Se existem pessoas aqui que talvez pela primeira vez levantam as suas mãos, Senhor, e buscam essa salvação em Jesus, Deus amado, que ela venha, que venha o testemunho do Espírito Santo, dizendo: você é meu filho, hoje eu estou te selando, hoje o teu nome é escrito no livro da vida, você pertence a mim, aquela cruz foi por tua causa. Creia nisso, meu irmão. Esse é um testemunho muito íntimo, muito pessoal, teu com o Senhor, mas você vai carregar esta essência de quem verdadeiramente você é, para viver neste reino, para testemunhar neste mundo, para viver como um agente de Deus nesta terra. Deus, em nome de Jesus, sela, Senhor, sela aqueles que se consagram ao Senhor nessa manhã, aqueles que renovam seu compromisso, seu pacto, aqueles que dizem: Senhor, eis-me aqui, me levanto para o teu reino, me levanto para te servir, me levanto para viver como justo nesta terra, para viver como justo, como filho de Deus, para buscar santidade, para buscar pureza, para viver como o Senhor viveu. E obrigado porque eu tenho a tua graça para isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar essa canção.